Bom dia, bom dia, bom dia! Que Deus abençoe o seu dia. Aqui quem fala é a pastora Ana Drono Santos. Eu sou aqui da 47 EQ de Curitiba, pastora auxiliar, pastora que ministra ao coração das crianças. E seja bem-vinda à nossa devocional de hoje. Que o teu coração esteja preparado e ansioso para receber um pouquinho da porção do Senhor nesta manhã ou nesta tarde, não sei em que horário que você está me ouvindo, mas que o teu coração receba uma porção gostosa e alimentadora da palavra de Deus para a tua vida. Que você seja nutrida com esta palavra. O texto que nós vamos ler, da palavra de Deus, o primeiro texto diz, está lá em 1 Pedro 2,9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. E o título que deram ao texto que nós vamos ler agora para a nossa meditação diz assim: nosso grande privilégio e desafio. Eu vou ler com vocês. Somos chamados a crer e, no mesmo movimento, enviados a partilhar a nossa fé. A comunicação do Evangelho é, assim, um chamado de Deus para todos os salvos em Cristo Jesus. Há uma significativa correlação entre quem somos em Cristo Jesus, a nossa identidade, e o que somos chamados a fazer, a nossa missão. O apóstolo Pedro relacionou identidade e missão ao afirmar que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como com um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor Jesus, ele fez a mesma coisa ao declarar que somos sal da terra e luz do mundo, alertando-nos que nossa identidade, sal e luz, deve estar associada à nossa missão, sob o risco de nos tornarmos um sal sem sabor e uma luz que não brilha. Ele conclui com uma ordem: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Essa passagem está lá em Mateus 5, do 13 ao 16. Entretanto, se anunciar o Evangelho é um dos nossos maiores privilégios, é também um dos maiores desafios. Há graves barreiras à evangelização. A primeira é a má compreensão da natureza do Evangelho. Sobre a influência liberal, na segunda metade do século passado, o Evangelho foi relido a partir de lentes mais sociológicas do que teológicas. Uma das nocivas consequências foi igualar o Evangelho à Igreja. E assim, evangelizar tornou-se proclamar a Igreja, os redimidos e não a Cristo, o Redentor. Passou-se a falar mais dos cristãos e menos de Cristo. Apresentar mais a obra da Igreja do que a obra de Cristo. Exaltar mais os heróis da Igreja do que o nome acima de todo nome. Levantar mais alta a bandeira eclesiástica do que a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda barreira é a evangelização e a falta de santidade. No Salmo 51, o salmista clama a Deus para que tenha misericórdia e apague as suas transgressões. Pede para ser lavado da iniquidade e purificado do seu pecado. Confessa que pecou e crê no perdão que limpa e purifica, santificando a vida. No auge do seu clamor, ele pede que Deus lhe dê um coração puro e suplica que seja mantido na presença do Senhor, sendo restituída a alegria da salvação. Logo depois, afirma uma das consequências da santidade. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Versículo 13 do Salmo 51. A santidade nos impulsiona a priorizar o que é prioridade para Deus, tornando a nossa vida um testemunho vivo e perceptível da mensagem que é falada. A terceira barreira à evangelização
evangelização é a timidez espiritual. Curiosamente, a falta de audácia na evangelização não está ligada ao tipo de temperamento ou perfil pessoal. Nós devemos ser lembrados que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A batalha não é essencialmente travada contra estruturas políticas, sistemas sociais ou limitações humanas, mas contra o maligno que possui uma declarada missão entre os homens: roubar, matar e destruir. Perante a fragilidade do nosso coração, a astúcia do mundo e as forças espirituais do mal, precisamos de audácia para viver e pregar o Evangelho. Uau! Que palavra é essa? O texto começa chamando a nossa atenção sobre a nossa identidade, a nossa missão, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas nós temos um propósito, de proclamar as virtudes de Jesus, de proclamar sobre o Senhor Jesus. E ao longo do tempo, essa proclamação foi invertida, né, o texto fala aqui, que passou-se a pregar a igreja, a placa, as pessoas, ó, aquele pastor, esse pastor, aquele que prega assim, aquele que prega daquele jeito, ah, aquela igreja, e até os dias de hoje, né. Aquela igreja lá é mais jovem, essa igreja ali, o louvor é melhor, prega-se a estrutura, aquela igreja é maior, é mais bonita, prega-se prega-se de tudo, né, no evangelismo, menos realmente o que tem que ser falado. E muitas vezes essa mudança de foco se dá por causa da nossa vida mesmo. Porque se eu sou sal e luz do mundo, eu não preciso me preocupar em pregar a igreja que eu frequento. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu tenho que pregar com o meu testemunho de vida. A minha santidade vai falar por mim. E, claro, né, eu sei que essa diversidade de igrejas, de estilos, isso faz parte para nossa identificação, né. Eu sei que cada um tem um perfil e isso, cada pessoa vai procurar o seu lugar onde Deus quer que ela floresça, mas o evangelismo, a nossa missão de evangelizar e proclamar o Senhor Jesus, ela vai, eh fluir através da minha vida, quando eu procuro viver em santidade, quando eu procuro viver a palavra de Deus, quando eu sou sal da terra e luz do mundo. Eu entendi isso nesse texto, é um texto muito forte, que chama a nossa atenção para isso. Então, ele fala aqui de umas das barreiras, né, esse de igualar Cristo à estrutura institucional da igreja, às pessoas, e a barreira, a falta de santidade, porque daí eu não tenho testemunho. Que eu vou falar de Jesus, mas eu não vivo aquilo que eu prego. A outra barreira é a timidez espiritual, porque falta audácia, falta a gente entender mesmo a palavra para a gente, se posicionar, e a gente tem medo, porque é uma batalha espiritual, né, então a gente não quer pagar o preço. É uma batalha que a gente, eh traça, né, que a gente enfrenta contra todas as estruturas, sistemas. Hoje antigamente, quando a gente mencionava a Bíblia, havia um respeito, havia uma reverência. Hoje, pelo mundo afora, a Bíblia se tornou, aos olhos dele, um livro qualquer. O que que é a Bíblia? É a ética, as leis, a moral, ela teve como base lá no princípio com os filósofos, ela tinha base cristã e base bíblica. E hoje em dia, há uma desconstrução de tudo, há uma desconstrução, porque hoje, há uma incredulidade, né, com relação à palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que
nós, temos que buscar viver e pregar esse evangelho com muita audácia. Nós temos que ser destemidos, corajosos, enfrentar todo e qualquer sistema, porque Deus nos instituiu como sal da terra e luz do mundo, sacerdócio real, nação santa, povo que ele adquiriu como propriedade dele, para que a gente seja testemunho da glória do nome dele nessa terra. E que delícia, né, esse mês em que a gente comemora a vinda dele para esse mundo, para trazer salvação para mim e para você. Que nós possamos levar o evangelho a todos aqueles que estão à nossa volta, através da nossa vida. Vamos orar? Senhor Jesus, que maravilhoso, Senhor, é meditarmos na tua palavra e entendermos o nosso chamado, Pai. Entendermos que o Senhor nos constituiu como nação santa, povo teu adquirido, filhos teus. O Senhor nos chamou de filhos. Nós somos filhos de Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor tão grande que nos envolve, Jesus. E agora, em especial, pela minha vida e pela vida daquele que me ouve, eu quero pedir, Senhor, uma porção muito especial do teu Espírito Santo, nos envolvendo, nos dando coragem, nos dando audácia, Senhor, para pregar o teu evangelho, para testemunharmos da tua vida em nós, para o louvor do teu nome. Senhor, nos torna pessoas corajosas, destemidas, audaciosas, ousadas, e que o nosso testemunho fale de ti, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que palavra, hein? Ouça de novo. Ouça de novo. E que Deus abençoe você e encha teu coração de audácia. E você possa ser usado nessa terra. Sal da terra e luz do mundo. Amo vocês. Um bom dia, um bom dezembro. Deus abençoe.